Fala, povão! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Ó, seguinte, a aula de hoje é sobre modelo atômico de Bohr. E para poder entender o modelo atômico de Bohr, a gente tem que lembrar um pouco da contribuição geral que ele deu para os modelos atômicos, né? A gente sabe que ele conseguiu, né? Ele foi o cara que reorganizou a eletrosfera dos átomos, né? Rutherford, que é o cientista que propôs o modelo atômico antes de Bohr, dizia que a eletrosfera ela tinha órbitas elípticas de elétrons. Tá? Só que Bohr, com seus experimentos, ele descobriu que não era bem assim. Né? Então, a gente vai ver agora as etapas que levaram Bohr a deduzir que a eletrosfera, na verdade, é formada, é um conjunto de órbitas circulares ao redor do núcleo. Tá legal? Então, a gente vai entender o porquê que Bohr chegou a essa conclusão com os seus três postulados. Tá? O primeiro deles fala sobre esse giro, essa órbita dos elétrons ao redor do núcleo. Ele percebeu que cada órbita de elétrons tinha uma energia específica e constante, diferente da outra órbita. Então ele já começou a perceber aí que cada elétron, né, cada grupo de elétrons que estava numa camada específica, numa órbita específica, ele possuía uma quantidade de energia específica. Tá? E isso, né, mais recentemente, é atribuído ao chamado número quântico principal, que indica, né, a ordem da energia ou a quantidade de energia que tem por camadas. A gente sabe hoje que o elétron, né, o átomo em si, tem elétrons distribuídos em até no máximo 7 camadas eletrônicas, que vão da letra K até a letra Q. Cada camada dessa tem uma distância do núcleo, então a camada K é a mais próxima, L vem na sequência, M e a Q é a mais distante. E cada uma delas tem uma energia específica, né? Tem uma energia constante. Sendo a camada K a menos energética, por isso que o valor do N ali dela, do número quântico principal dela é 1, e a camada Q é a mais energética, por isso que o número quântico principal dela vale 7, a maior de todos. Tá? Então, a primeira coisa que Bohr descobriu foi que cada órbita de elétrons possuía uma energia constante e específica diferente das outras, o que já poderia induzir ele a deduzir que elas estavam organizadas em uma ordem crescente. Tá? Bohr também descobriu que os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, né? Se afastando ou se aproximando do núcleo. O que acontece é o seguinte, a energia que um elétron tem, ela pode aumentar desde que o elétron absorva energia. E ela pode diminuir desde que ele libere essa energia. Então o que acontece? Aqui nessa imagem, tenta a vocês um desenho que vai explicar isso. Tá? Ali eu tenho os átomos pretos, né? O átomo inteiro com os elétrons pretos na camada 1 dessa eletrosfera. E o que acontece? Esse elétron da camada 1, ele está no seu estado fundamental. Né? O que é estado fundamental? É a camada de origem desse elétron. Né? Então, ele naturalmente ele tem uma energia suficiente para estar ocupando essa camada. Tá? Só que na hora que ele absorve energia, né, de uma fonte externa, seja essa fonte um aquecimento ou uma fonte elétrica, ele vai incorporar essa energia para si, o que permite que ele possa ocupar camadas mais externas que também são mais energéticas. Então pensa, você está numa camada 1, com uma energia que vale 1, ao absorver uma energia externa, ele vai somar a sua energia original a essa quantidade que ele está absorvendo. Então, obviamente, a energia do elétron vai aumentar, o que faz com que ele seja capaz de ocupar níveis energéticos maiores. Tá? Então, quando isso acontece, quando um elétron absorve energia do meio externo e salta, né, de camada, a gente diz que ele está num estado excitado. Né? Essa excitação é uma maior agitação, uma maior movimentação desse elétron. Então ele vai girar nessa camada com mais velocidade, gerando então assim maior energia cinética. Tá? Então o elétron com uma energia absorvida ele fica excitado. Tá? E ele vai permanecer assim enquanto estiver absorvendo energia.
né? Porque ao mesmo tempo que ele absorve a energia do ambiente, ele libera energia pelo seu movimento. A partir do momento que ele deixar de receber energia, né, dessa fonte externa, esse excesso que ele que contém, né, que está contido nele nesse momento, ele é liberado, né? E ao liberar essa energia que ele tinha absorvido, que estava em excesso, ele volta para a sua camada de origem, tá? Que é o que acontece aqui na parte debaixo dessa figura. Então, ao liberar essa energia, ele volta ao seu estado fundamental, e essa energia liberada, ela é liberada na forma de fóton, que é a popular luz. Então, toda vez que um átomo emite luz, emite um brilho característico, é porque os seus elétrons estão liberando energia que antes havia sido absorvida. Tudo bem? Então, o Bohr ele descobriu que os elétrons eles podem saltar de uma órbita para outra, né? Saindo da sua de origem e voltando para a sua origem. Então, esse passeio dos elétrons na eletrosfera foi uma das coisas que levou o Bohr também a acreditar que ela estava mais organizada do que simplesmente num modelo planetário com órbitas elípticas ao redor do núcleo. Tudo bem? E, por fim, né, Bohr ele também concluiu que essa quantidade de energia absorvida pelo elétron é igual à quantidade de energia liberada quando ele volta para a sua camada de origem, tá? Então, ele chamou isso de saltos quânticos, tá? É o salto de um elétron de uma camada para outra que envolve um quantum, uma quantidade de energia, tá? Então, esses saltos quânticos, eles permitem identificar um elemento químico, já que cada átomo, cada elemento químico tem uma eletrosfera específica que pode absorver ou liberar energia em quantidades também específicas. Tudo bem? Então vamos dizer assim, a gente sabe que o elemento cobre, ele é diferente do elemento estrôncio, tá? Se eu pegar os dois sais, um de cobre e um de estrôncio, e excitar os elétrons deles, e depois, né, retirar essa fonte de energia, eles vão me retornar fótons, né, raios luminosos, ondas luminosas de cores diferentes. O cobre vai me voltar um raio luminoso de cor próximo do verde, né, bem esverdeado, e o estrôncio me volta uma cor mais avermelhada. Então, essas cores diferentes ocorrem por quê? Porque cada elemento químico liberou uma quantidade de energia diferente, produzindo, então, ondas eletromagnéticas diferentes, tá? Então, olha só isso aqui que a gente acabou de falar. Cada salto quântico, né, dependendo de quanta energia liberar, ele vai, na verdade, produzir luz num espectro visível específico, tá? A gente vê ali que quanto maior a frequência da onda, ali no primeiro caso, fica uma cor mais próxima do azul, né? Maior frequência e baixo comprimento de onda. E quanto menor a frequência, né, e maior o comprimento de onda, a cor que me volta, né, que nos volta para os olhos, é a cor vermelha, tá? Então, visualmente falando, a gente consegue diferenciar os elementos químicos em si de acordo com os seus espectros luminosos visíveis, tá? Isso, né, essa é a dinâmica que a gente usa para, por exemplo, identificar a composição de estrelas no universo. Né? Os cientistas, os astrônomos, eles captam esses raios luminosos que as estrelas emitem e identificam quais são as energias, né, qual é a quantidade de energia envolvida nesses raios luminosos, através da frequência dessas ondas luminosas que eles emitem. Conhecendo essas frequências, essas energias, eles atribuem cada espectro a um elemento específico, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a luz do Sol, ela, por ser uma luz branca, né, sim, majoritariamente falando, luz branca, ela tem todos os espectros visíveis, né? Então, ela vai ter ali uma emissão de luminosidade de quase todos os elementos. Só que tem estrelas que emitem
luminosidades de elementos específicos. E aí cada espectro, como esses estão aqui na imagem ao lado, do hidrogênio, do hélio, do neônio e do mercúrio, eles são característicos. Então, se uma estrela emite uma luminosidade que é identificada com um espectro específico, a gente consegue definir qual elemento químico está nesta estrela. Tudo bem? Então, essa compreensão do espectro visível nos permite identificar o elemento que compõe, né, que originou essa luz. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me escrevam e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abração, gente. Valeu!